Direto da redação. Faleceu no sábado Ziraldo, escritor Ziraldo, pai do menino maluquinho. Ele morreu aos 91 anos e morreu dormindo, morreu em casa. O Ziraldo, ele escreveu no Pasquim, um jornal de resistência à ditadura militar. O Ziraldo, ele foi, além disso, também dramaturgo. Foi uma figura, foi um misto de artista, escritor, chargista, cartunista, jornalista e tudo assim temperado com muito talento. Vamos aqui à reportagem de Sayonara Moreno. Um dos cartunistas mais conhecidos do Brasil, o pai do famoso personagem Menino Maluquinho, Ziraldo, morreu neste sábado, aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro. Ziraldo Alves Pinto era chargista, pintor, escritor, dramaturgo, poeta, cronista, desenhista, jornalista. Ele deu cara, voz e uma história a ser contada sobre um dos personagens mais conhecidos de sua carreira com o livro O Menino Maluquinho, lançado em 1980, que lhe rendeu o Prêmio Jabuti de Literatura no mesmo ano. Ao longo da vida, o cartunista realizou dezenas de outras criações, como histórias, personagens, objetos e livros, como Flicts, o Aspit, Turma do Pererê e Uma Professora Muito Maluquinha. E não foi apenas na arte de criar, com cores e palavras, que Ziraldo se destacou. Ele foi um dos fundadores do jornal O Pasquim e atuou com resistência, humor e cultura contra a ditadura militar brasileira. Perseguido pelo regime, ele teve o processo de anistia aprovado em 2008 pelo Ministério da Justiça. Segundo a família, que não divulgou as causas da morte, o cartunista Ziraldo morreu dormindo. Nascido em Caratinga, Minas Gerais, em 1932, ele deixa a esposa e 3 filhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Vamos só chegar um complemento aqui para dar uma complementar nessa reportagem aqui do Ziraldo, porque ele deixa uma memória fantástica sobre todo esse trabalho, que vai além de traços e personagens, além de desenhos. Então o Ziraldo foi o cara. Você vai entender agora na reportagem de Gésio Passos. Ziraldo, só um nome sem sobrenome. Assim era a assinatura de um dos principais chargistas da história do país. Sua popularidade iria além de obras infantis que marcam gerações. Com sua partida aos 91 anos, sua herança para o jornalismo brasileiro é preciosa, com seus traços que retratavam a dura realidade brasileira. Ziraldo usou seu humor contra a ditadura militar brasileira. Começou a desenhar suas críticas à sociedade ainda jovem no jornal Folha de Minas na década de 1950, mesmo jornal que publicou seu primeiro desenho aos 6 anos. Passou ainda pela revista Cruzeiro e pelo Jornal do Brasil. Colecionou prêmios internacionais. Em meio à repressão e à violência da ditadura, com os colegas Jaguar, Paulo de Tarso e Sérgio Cabral, fundou o semanário O Pasquim em 1969, um debochado experimento editorial crítico à ditadura. O próprio Ziraldo comentou à TV Brasil em entrevistas sobre seus então 80 anos em 2012, sobre como a ditadura tolerava o Pasquim. O Pasquim é uma invenção do Golbery, porque o Pasquim era uma coisa consentida. Por que eles deixaram a gente ficar publicando? Porque eles achavam é melhor deixar uma válvulazinha de escape, aí senão o pessoal, entendeu? Aí deixa fazer teatro, deixa fazer cinema novo. Para quê? Para poder distender. Todo o pessoal que estava sem compreender, muito amargurado, pelo menos tinha o Pasquim. Então, hoje eu percebo isso. Deixa rolar. Isso eles não eram burros, não. Tolerava até certo ponto. Toda a redação do Pasquim foi presa logo após a edição do decreto AI-5, que endureceu a ditadura militar. Ziraldo foi preso 3 vezes nesse período. O amigo e ator Antônio Pitanga, também em entrevista à TV Brasil, lembra de uma dessas prisões. Antes de a gente sentar à mesa, o Ziraldo estava trabalhando, chegou a polícia, né? Bate na porta, havia uma árvore, ele disse assim, aquela é a casa do seu Ziraldo? Certo. Ziraldo, tem um rapaz, era acho que um sargento da polícia, disse assim, eu tenho uma ordem de prender o senhor. E o cara, quando olhou o Ziraldo, quase que tremeu, né, de alegria. Fã do Ziraldo, sou fã do senhor, mas eu tenho que fazer esse serviço.
Então vamos fazer o seguinte, o senhor janta, faz as coisas que tem que fazer, depois o senhor desce, eu estou lá embaixo e o senhor se apresenta. Ele foi para o Forte Copacabana. Na década de 1990, Ziraldo tenta uma nova publicação, a revista Bundas, uma sátira à revista de entretenimento Caras, que acompanhava o famoso slogan: quem mostra a bunda em caras, não mostra a cara em bundas. A revista não teve grande sucesso econômico, mas marcou uma época, como lembra o chargista Aroeira. Bundas foi um projeto que saiu da cabeça do Ziraldo, que nem Minerva saiu da coxa de Zeus. E, na verdade, é o seguinte, ele me chamou todo mundo e falou, fez uma big reunião e tinha Milor, tinha Jaguar, tinha o Redi, e ele me chamou também. Então, trabalhar com o Ziraldo foi o quê? O pessoal faz pós-graduação, pós-doutorado. Foi meu pós-doutorado, eu acho. No começo dos anos 2000, Ziraldo tenta retomar o velho Pasquim em uma nova edição, o O Pasquim 21. Mas não teve o mesmo sucesso editorial e circulou poucos anos. Sua sobrinha, Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo, fala do talento de comunicador do tio. Porque ele é um crítico de costumes, um crítico político, um observador. Cara curioso desde o dia que nasceu, né? Então eu acho que ele conseguiu usar todo esse talento dele de comunicador, ele é um grande comunicador, a favor de todos nós. Então, na hora que você tem todos esses dons, essa sagacidade, essa curiosidade, essa inteligência, porque acaba virando jornalista, né? Ele tem a carteirinha de jornalismo. Com os novos caminhos da esquerda brasileira, Ziraldo se uniu ao PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, criando a logomarca da legenda, um sol sorrindo. O amigo e jornalista Milton Temer lembra sua relação com a democracia. A marca dele sempre foi de um democrata muito ecumênico. Todas as frentes de esquerda, das mais moderadas, as mais radicais, tinham no Ziraldo um aliado permanente. Tinha alguém com quem se podia contar, porque ele nunca recuou, nunca deixou de ser um batalhador nas lutas, não só democrático-burguesas, não, nas lutas populares, nas lutas sociais. Ziraldo é um dos brasileiros imprescindíveis, aquele cujo legado nunca vai ser esquecido. Seu legado ao jornalismo é político, uma forte crítica social em defesa de uma sociedade democrática e diversa. Seus traços e cores ficam eternizados na memória brasileira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.